Qual foi a maior nota que você tirou no seu teste do IELTS usando as técnicas do IMC? 7,5. Tá qualificadíssimo aí, faixa preta da Blind English. Tem muita gente que acha que é uma nota até impossível de ser alcançada de primeira vez e você foi lá e mostrou que é possível. Hello again and welcome back to Blimey English. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui na Blimey English. Essa live aqui vai ser uma live de entrevista com um aluno faixa preta. Ele atingiu a nota 7,5 no Speaking do IELTS de primeira. E hoje a gente vai conversar sobre como ele fez a preparação dele para conseguir atingir essa nota logo na primeira tentativa do teste. É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Eu vou conversar com o Edgar. Só esperar ele chegar ali e poder me mandar o request para que a gente possa começar. Para você que está assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo também a essa entrevista que eu vou fazer com mais um dos meus alunos faixas pretas, tá? Só esperar o Edgar chegar ali, me mandar o request para que nós possamos conversar e investigar como que ele conseguiu atingir essa nota logo na primeira tentativa dele do teste do IELTS. Vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem? Me dê um feedback aí do áudio, como está para vocês. Deixa eu ver aqui, só esperando ele mandar o request, ele ainda não mandou. Deve estar entrando aí ainda. Muito bem, hoje de manhã nós já tivemos uma live que foi o Café com o IELTS e agora a gente já está aqui fazendo outra, dessa vez uma entrevista. Aqui, ó, chegou. Deixa eu chamá-lo aqui. Boa noite, primeiramente. Tudo bem com você? Boa noite, tudo ótimo. Prazer falar aí contigo. Prazer todo meu, tá me ouvindo bem aí? Sim, perfeitamente. Que massa, perfeito, perfeito. Cara, pra gente poder começar essa conversa aqui, eu gosto sempre de começar já perguntando para poder te qualificar. Qual foi a maior nota que você tirou no seu teste do IELTS usando as técnicas do IMC? 7,5. No Speaking. Muito Exato. bem, então tá qualificadíssimo aí, faixa preta da Blind English. Muito bem, Edgar, nós vamos bater um papo aqui para poder saber como foi que você chegou nessa nota, né? Tem muita gente que acha que é uma nota até impossível de ser alcançada de primeira vez e você foi lá e mostrou que é possível, né? Então eu queria que você começasse contando pra gente aí, pro pessoal, um pouco da sua história com o inglês. Como que foi a sua história com o inglês ao longo da sua vida aí, pra gente poder ter um entendimento de como era o seu entendimento de inglês, né? Ótimo. Enfim, o meu contato com o inglês já tem assim desde criança, posso dizer assim, né? Porque sempre vem da curiosidade, né? Eu assistia alguns desenhos animados e aí eu olhava algumas frases em inglês e tentava descobrir o que era. Eu lembro que na época eu tinha uma enciclopédia, na época tinha vários livros de inglês. Era um dicionário, né, que tinha cinco volumes, e aí eu tentava ir lá e descobrir, o que quer dizer aquela palavra ali. E aí eu ia montando, só que de uma forma bem precária, né, porque inglês não é só você ficar traduzindo as coisas. E aí, mais tarde, né, quando eu vinha trabalhar, eu precisei do inglês para algumas coisas, né, eu sou desenvolvedor de software, então o nosso mundo Nossa, totalmente dentro dessa área aí, né? Meu Deus. Exatamente, mas ainda assim não é aquele inglês no nível de você conversar tranquilamente com alguém. Tá longe disso, você ainda está naquele nível mesmo de traduzir algumas palavras, documentação, é um inglês mais técnico, né? Então é mais. É desenvolvedor de software geral? De sites. Que bacana. Desenvolvo sites. Enfim, assim, o desenvolvedor no geral ele precisa ler a documentação e a maioria de suporte que você tem é tudo em inglês. Então, até para você procurar algo, você precisa saber inglês. Vai precisar. Para você procurar alguma coisa, alguma resposta, porque a documentação é muito mais abundante, né, em inglês. Então, assim, eu tive um contato maior justamente em função do meu trabalho. Mas eu acho que é preponderante você gostar também do inglês. Então, não é porque eu trabalhava e necessitava do inglês que eu via só como é uma necessidade. Não, eu gostava. Então, eu sempre fui muito curioso. Eu me considerava que já estava ok, né? Só por
ter esse contato técnico com o inglês, mas aí eu decidi avançar mais um pouco, né? Eu vi que sempre tinha aquela barreira assim, poxa, eu já estou aí tantos anos trabalhando com isso, lidando com inglês, mas eu Uhum. não me sinto ainda confiante para Entendi. falar, para, né, enfim. E aí eu fui atrás mesmo de fazer um curso mais intensivo de inglês e Uhum. isso já me ajudou bastante, né? Já Uhum. meio entrando aí na questão da Sim, minha preparação. Enfim, sim. a minha vida Como em que você relação a inglês acha foi. que. Aí você começou lá, se preparar para o teste do IELTS, você descobriu que tinha o teste e tal. Como que você acha que era o seu nível de inglês nessa época, quando você começou a se preparar? Antes mesmo de me conhecer ainda, você falou assim: ah, vou começar a preparar para o teste do IELTS. Como que você acha que era o seu nível de inglês nessa época? Eu julgava que intermediário. Eu estava bastante confiante que meu nível era intermediário. O que Porém, que você né, eu tinha conseguia essa fazer, ciência de mais ou que menos, nessa época? falar algumas poucas coisas com alguém, né? Mas assim, Uhum. eu lembro que nessa época eu já estava num curso mais intensivo de inglês. Quando eu falo intensivo, é aquele curso todo dia, né? Sim, Mais tarde a sim. gente vai entender que a gente precisa ter esse contato diário. Então, uma das Uhum. coisas Uhum. que a gente tem que fazer é realmente ter esse contato diário. Então, nesse Sim. curso eu conversava mais, mas assim que eu entrei, né, nesse curso, mais ou menos na metade dele, foi quando eu comecei a me preparar com o Pro IMC. IELTS. Isso. Entendi. Então, assim, aí nesse período aí é que eu entendi, poxa, não tá ainda no nível que eu gostaria que tivesse, mas Uhum. eu estava avançando ali aos poucos e aí a gente tem uma separação entre o seu nível de inglês e as técnicas que você utiliza, que são duas coisas que se complementam e a Sim. gente vai ver no decorrer dessa live quão importante que é isso. Sim, muito bem. Isso, vamos chegar lá. Nessa época aí que você começou a se preparar para o IELTS, né? Falou assim, beleza, já estou fazendo aqui um curso um pouco mais avançado de inglês, com uma frequência maior, mas eu vou me preparar para o teste do IELTS. Aí você percebeu que não estava onde você queria ainda. Nessa época, você tinha algum problema específico que você falava assim, caramba, isso aqui eu tenho que resolver para eu conseguir passar no IELTS. Esse problema eu tenho que resolver. Como que você sentia com isso? Que problema E que era e que isso te atrapalhava? olha só, isso que é interessante, porque você chega num ponto em que, pronto, eu vou ter que fazer uma prova de proficiência, mas você nem sabe o que você não sabe. Exato. Então, Nossa, essa foi quando boa, hein? E você. pior que é verdade. Você nem sabe o que você não sabe. Exato. Muito É um bem. estado de incompetência inconsciente, né? Porque você não sabe o que Nossa. você não sabe. Então, quando Uhum, eu comecei a fazer, a ter o primeiro contato com o curso, eu vi no que se baseava esse teste, né? Aí eu me uhum, aprofundei mais, poxa, então eles classificam em quatro skills, e aí eu tenho que desenvolver tal coisa nessa skill, nas de input e de output, né? E aí, entendi. aí nesse caso, essas de output sempre foram os principais problemas, eu acredito que é o problema da maioria, né? Que Uhum. é você produzir texto e falar. E Né? falar. Produzir texto eu nem me considerava assim tão difícil para mim, mas Aham, realmente falar, pela questão de você não fala normalmente entendi. no seu dia a dia o inglês, eu considerei que era mais difícil. Então, Interessante você falar isso, porque foi exatamente no speaking que você conseguiu a faixa preta 7,5, né? Que exatamente. doideira, que interessante ouvir Daí isso a aí. importância de você ter realmente consciência de qual que é a sua Pois principal é, barreira, de qual que é a principal dificuldade que você vai ter para você justamente se esforçar naquela para dificuldade, vencer né? aquilo Que foi ali, o que eu né? fiz. Então você acha que nesse momento aí, sua dificuldade era não saber o que você não sabia, que é aquela, como é que foi que você falou? Ignorância inconsciente, como é que é? Incompetência inconsciente. Incompetência inconsciente, eu gostei dessa. Você nem sabe o que você não sabe, né? E a Exato. questão do speaking. Tá, e aí como que você me conheceu? Ah, pela minha esposa. Ela também Uhum. estava, né, nessa jornada Ah, aí de aprender inglês, de ter um teste de proficiência também. uhum. E aí ela me falou sobre isso, até porque, assim, durante alguns cursos que ela fez de inglês, inclusive ela Uhum. fez alguns cursos assim por muito tempo e infelizmente não chegou no nível assim Uhum. desejado. E aí eu estava sempre ajudando, né? E aí ela Sim, me falou sobre o seu curso e aí a gente pensou, não, então vamos fazer assim, porque você, ela falando para mim, né? Não, você entende bastante inglês, eu acho que você vai se dar muito bem nesse teste de proficiência. E aí eu topei o entendi. desafio e aí realmente eu conheci o seu curso, eu vi que assim, abre-se um universo muito maior, né? A Uhum. gente
que imagina o que é um teste de proficiência não faz ideia de quantas etapas que tem, de como é que é aquele caminho das pedras ali para você, pelo menos, conhecer como é que é, né? E aí ela te mostrou lá o meu perfil, te apresentou e tal, e como é que foi? Você entrou logo na primeira turma ou você teve alguma objeção? Você disse, não vou entrar nessa aqui não. Como é que foi? Teve alguma coisa que te impediu aí? Olha, impedir, Simon, eu acho pelo menos no meu caso, que tem uma vida assim um pouco agitada, né? Aquela questão de trabalho, nessa época eu estava trabalhando bastante em alguns projetos, então assim, a gente sempre tem alguns empecilhos, né? Mas assim, no o meu primeiro contato, eu vi uma aula um dia e depois demorava um pouco, mas assim, eu já tinha em mente que eu ia fazer o teste de proficiência no ano seguinte, então eu sabia que o tempo ali estava se Ah, fechando, né? Eu entendi. comecei a preparação lá em outubro do ano passado. Então, assim, eu já tinha esse teste em vista e aí eu ficava apreensivo. Não, eu tenho Tempo tava firmar acabando, né, pra você. mais. Exatamente. E aí foi que Entendi. eu comecei mesmo a ver todos os dias, né? No intervalo Uhum. ali no trabalho, eu arrumava um tempinho ali sempre Olha para só, ver. você via do intervalo do trabalho as aulas. Isso. E o, Fala de- mais disso aí. E o detalhe é o seguinte, eu determinava o horário de intervalo, ia almoçar rapidão, Uhum. voltava, e aí eu estava lá com um caderno, eu estava testando ainda qual que era a melhor forma, né? Sim, Porque sim. o natural eu ir já no computador e colocar as anotações, mas eu pensei assim, Uhum. não, deixa eu colocar no caderno, porque eu exercito também, escrever, às vezes isso fixa melhor, porque é muita coisa. Então, Sim, sim, eu sim. estava lá com o caderno a tiracolo e Isso ia aí é anotando. bom, cara, porque toda vez que eu entrevisto um aluno que virou um faixa preta, né, um aluno que chegou numa nota assim tão alta, eu sempre fico procurando onde é que tem um padrão deles. E sempre tem alguma coisa que Sempre. entrega. Olha aí para você ver. Você lá no meio da jornada do serviço, né, no espaço que você tinha, entre o almoço, o café ali, você ia encaixando os momentos de assistir às aulas. Bacana, Exatamente. bacana. Você tem que dispor de um tempo, você tem que produzir o seu tempo, dar um jeito, Uhum. porque é muito fácil você falar, não, não vai dar para fazer, assim, você coloca muita dificuldade, né, às vezes. Mas aí depois que você vence essa barreira, você se empolga e você É quer até aquela questão aprender que você falou, mais. né? Da incompetência inconsciente. Você vai colocando as barreiras que você nem sabe, que às vezes nem É, existem, né? Isso aí é muito exatamente. interessante. Então, você já tinha chegado a fazer o teste do IELTS antes de entrar no MC ou não? Não, não só Foi a não tinha primeira feito, vez que você como eu fez o teste nem mesmo. tinha ideia de como é que era esse teste. Eu nem tinha conhecimento de Entendi, como é que ele era. Eu fui entendi, entender o que é o IELTS no seu curso. Entendi, entendi, assim, meu entendi. primeiro contato em saber o que é o IELTS foi no seu curso, inclusive. E qual parte que você já falou que você achava que o speaking era o pior, né? E aí, quando você Sim. soube o que era cada parte do teste, você ainda começou com essa ideia de que você ainda continuou com essa ideia? Não, realmente, o speaking para mim é o pior. Não, deu uma reviravolta aí. Isso foi Foi? interessante, Como é que foi porque, isso aí? assim, no meio da minha preparação, né, eu ia fazendo lá os mock tests. Isso é importantíssimo, inclusive, fazer, porque Uhum. você tem dois lados, né? Ou você se subestima ou você se superestima. E no meu caso, eu me superestimei em alguns pontos. Achei, não, isso aqui eu vou Ah, levar tranquilo. Mas, entendi. quando eu tive contato com os mock tests que eu fui fazer, eu falei, opa, o buraco é mais embaixo, não Isso é que eu ia te assim. perguntar. Como que você percebeu que não era o que você estava achando? Foi com Nos os testes. simulados, então. Simulados, Ah, exatamente. E aí, eu fiz os simulados, né? E outro ponto importante é você ser bastante justo contigo, porque uhum. você tem o tempo que está determinado lá. Mas é Sim. muito fácil você pensar assim, não, mas assim, eu vou passar um pouquinho só do tempo. Aham, aham. Mas você tem que ser justo, você tem que, o tempo é aquele, então faz naquele tempo. Se não der, não deu. Então, Acontece muito isso, vou te falar a verdade. Porque eu, como com os mentorados que eu tenho, isso acontece muito. Eu falo lá, ó, tô te passando essa tarefa aqui do simulado do writing, você vai fazer em 60 minutos. Igual o teste. Terminou 60 minutos, você vai pausar e terminar e me entregar do jeito que tiver. Aí a pessoa entrega, ela manda assim, ó, passei 5 minutos para eu conseguir finalizar. Aí eu já falo, né? Às vezes eu fico meio nervoso, mas às vezes eu falo, não adianta você finalizar uma redação para mim depois que passou o tempo e eu te dar uma nota que vai preencher o seu ego. Nossa, tirei uma nota boa. Sendo que, na verdade, se aquilo fosse um teste da vida real,
você não tiraria aquilo, porque você não teria aquele tempo a mais. Então, é Exatamente. isso que você falou, de ser justo com você mesmo. Você tem que te dar a real, você tem que saber onde você está hoje, né? Como está a sua situação. E isso é muito importante. Olha aí, outro padrão de um aluno faixa preta. Ele pega ali do jeito que ele está mesmo, para saber, porque se você não sabe como que você está de verdade, como que você vai melhorar? Exatamente. Né? E eu acho assim que eu tinha esse medo também, eu acho que é o medo de muita Uhum, gente, de se frustrar nesse processo, de achar assim, você às vezes acha que não, eu acho que eu tô mais ou menos, mas às vezes você tem medo de ver que você não tá tão bem. E aí uhum, esse medo às vezes te impede de você fazer mais testes e receber uma nota ruim. Eu recebi notas ruins. sim. Mais tarde eu vou falar sobre um outro simulado mesmo Uhum, para valer que eu fiz, não foi dentro da uhum. plataforma, mas foi um pago, que Dos foi simulados importante também oficiais, né? fazer. Uhum, Exatamente. Então assim, quando você tem esse choque, né? Esse banho de água fria, você tem que parar, pensar, opa, o que que eu sim. tenho que fazer? Eu tenho que melhorar essa habilidade aqui, tenho que melhorar isso. E eu acho que é aí que ocorre a virada, né? De que Uhum, você passa de um estado em que você não está tão bem para aquele que, opa, eu já estou verdade. começando a entender esse negócio, a dominar isso daqui. E Então, aí, isso que é durante a importante. preparação, você diria que você manteve o mesmo problema? Você falou que acabou dando uma reviravolta do speaking, né? E aí que você viu que você tinha outros Isso, problemas. Dentro desses exato. problemas, o que você acha que foi nessa sua. Quanto tempo durou sua preparação? Você falou que A começou minha em outubro preparação, até isso eu comecei em outubro, mas vamos colocar aí para valer uma preparação de 3 meses aí. em Vamos 3 colocar meses. em Olha três só, meses. 3 meses. Caramba. Em 3 meses, a sua preparação, o que você diria que foi o principal ponto de atenção seu? Falou assim, nossa, isso aqui eu tenho que cuidar muito. Nesses 3 meses, o que foi o seu principal foco? Olha, o meu principal foco dentro do curso foi realmente o speaking e também o writing, tá? Eu colocaria o Uhum, writing também uhum, porque quando tem aquelas partes são duas partes de texto que a sim, gente tem que produzir, realmente a gente fica assim, poxa, eu vou ter que produzir um texto e para a maioria das pessoas, assim, felizmente não é o meu caso, mas para a maioria das pessoas, uhum, você produzir um texto até na sua língua nativa é difícil. Por quê? Porque a sim. gente não está acostumado mais a fazer Não, isso, né? não Se a mesmo. gente for ver, hoje a gente não faz mais carta, hoje a gente não tem aquela Nada? Meu formalidade, Deus, nem sei qual nada. foi a Você última vez manda que um eu escrevi e-mail uma e vai. carta. Verdade. Exatamente, vai embora. Mas Uhum, assim, aí já é uma facilidade que eu tenho na minha língua nativa, obviamente. Produzir uhum. texto porque o meu trabalho envolve também É isso, produzir né? certo conteúdo. Mas fazer isso em inglês não é só você pegar e traduzir aquilo que você fala para o inglês. Você tem Uhum, expressões, então entendi. a coisa muda muito. E assim, quando eu começava a produzir alguns textos e submetia até algumas avaliações, eu via que eu tinha alguns vícios, né? Ou seja, Uhum, aquela forma de escrever que é errada e você achava que era certa. E aí eu tive que realmente refinar isso, entendi. adequar. E aí eu foquei muito realmente na parte do writing e no speaking também. Só que o speaking eu tive a vantagem de também estar ali, né, no mesmo tempo que eu estava fazendo seu curso, eu estava tendo as aulas de inglês. Então Entendi. eu procurava praticar bastante, bastante Uhum, mesmo, uhum, para poder melhorar. A reviravolta a qual eu me referia é que até então eu julgava que essas eram as minhas principais dificuldades, e uhum. aí ao fazer um teste, um simulado mesmo, real, eu vi que não era essa a minha dificuldade. E Entendi. realmente era no listening, para você ver. Ah, E aí, sendo bem honesto já contigo, no listening do simulado eu tirei 3,2. olha Aí só, você olha só. imagine o baque que foi para mim. Ah, faço Assim, foi ideia. tão. Nossa, foi um baque foi tão grande que eu até pensei em reavaliar se eu ia fazer mesmo ou não. Né? Já Aham. estava marcado e tal, mas assim, eu corri atrás uma semana para tentar melhorar isso. O que você Lembrando fez que nessa uma semana? lembrando que assim, a minha preparação já vinha também, já envolvia ouvir podcasts, né? Nessa época eu Uhum, trabalhava presencialmente, então eu uhum, saía de casa para o trabalho ouvindo podcast o tempo todo, inclusive uhum. de um dos que você indica também, que é do Luke, Sim, né? Que é lá naquela muito aula ao bom, vivo, lá eu indico vários lá para vocês. Aham, e exato, aí? e aí eu ouvia muito, e aí eu passei a intensificar mais isso, né?
nesse teste, é por isso que eu falo da importância de você fazer os testes. Uhum. Nesse simulado que eu fiz, que aí representa aquele ambiente exatamente igual ao que vai ser lá na Uhum. sua prova, eu vi que o tempo passa assim, ó. Você acha que, não, vou ter tempo de ouvir a pessoa, você ouve só, acho que você pode ouvir Aham. só uma repetição. Na verdade, lá nenhuma repetição Não tem, dá, não né? repete Não nada, dá não nem repete repetir. nada. E aí, quando eu ouvia pela primeira vez, aí, assim, com o fato de eu não ter entendido a primeira palavra, a primeira frase que ele disse, Uhum. acabou prejudicando para Desestabilizando. que. Exato. E aí foi Entendi. que eu me dei conta do seguinte: primeiro, né? E isso é um dos pontos que eu coloco até como também importantes para fazer a prova. O nervosismo. Se você deixa o nervosismo tomar conta, isso Uhum. vai arruinar o seu processo, principalmente no listening. Por quê? O que Sim. aconteceu comigo foi que peguei, me preparei, fiquei sozinho aqui em casa nesse dia, eu Aham. vou lá. Comecei o simulado. Aí começou a bater o nervosismo porque eu não tinha entendido a primeira A frase. E primeira. assim, apesar de que o seu curso assim, ensina todas as técnicas, assim, dá o norte, mas eu deixei o nervosismo tomar conta. Sim. E aí eu acabei que prejudicou, que eu vi as outras sentenças, e aí arruinou todo o Daí a processo. importância de fazer simulados, né? Exato, Porque uma exato. coisa é a gente, é o que eu falo, né, nas lives. Uma coisa é a gente ter o conhecimento técnico. Tá bom, eu sei que eu tenho que aplicar tal técnica. Vou lá! Quando você vai para aplicar, o que acontece? Você fala assim: caramba, peraí, como é que era? Peraí, como é que era mesmo? E aí você vai ficando nervoso e acabou. Sim, Então, por sim, isso que a gente tem que exatamente. ter o conhecimento teórico, você tem que saber o que você tem que fazer. E você tem que praticar o que você vai fazer. Exato. Né? Uhum. Exatamente. Então, assim, é extremamente importante que você bote em prática. E isso não é só curso, qualquer coisa na sua vida. A Qualquer teoria coisa. não anda sem a prática. E a Uhum. prática, isso é importante também para todos, que você vai errar, isso é parte do processo. Você não pode ter Uhum. medo de errar, você não vai ser perfeito de primeira. Mas quanto mais você faz esses testes, mais você se sente confiante. E aí, Uhum. mais tarde, a gente Verdade. vai ver que a confiança foi preponderante para que eu Vamos alcançasse ver uma lá. nota. Exato. Muito bem, deixa eu ter uma pergunta aqui, Daniel. Qual era o nível de inglês antes de começar? A Débora, ele falou no início da live ali, o nível de inglês dele era intermediário, tá? Antes de começar. O pessoal ele falou que tinha travado, acho que tá tudo tranquilo aí que voltou para os outros, né? Muito bem, vamos lá. Edgar, aí o que que acontece? Você entrou lá, aí você viu que tinha as técnicas lá dentro, né? Como que foi o seu contato com as técnicas do curso? Quanto tempo você demorou para aprender a elas? E como que elas te ajudaram na hora do teste? Como que você Tá, relaciona as técnicas com o seu resultado? tá. A questão das técnicas é um guia, né? Uhum. Em primeiro lugar, é um guia. Você lá tem um contato em como é feita a prova, e aí cada técnica que você vai passando, você tem que realmente. Eu olhava a técnica, tentava reproduzir de alguma forma, né? Uhum. Anotava alguns pontos mais importantes, porque se o conteúdo é muito grande, você tem que, de certa forma, Uhum. sintetizar, né? Aquelas Sim, técnicas, e sim. aí, ao mesmo tempo, praticar. E aí, o exemplo que você dá em cada uma delas é interessante para a gente ver como aplicar, mas, mais Uhum. uma vez, é importante você Prática. praticar também, porque senão, apesar de você anotar tudo, num primeiro momento, é difícil você recordar de todas elas. Sim, com certeza, Então, com aí, certeza. anotava os aspectos principais de cada técnica para Uhum. tentar não só memorizar, né, mas assim incorporar na forma com a qual você faz o Uhum. teste, que é você ver sentido. E realmente todas as técnicas ali têm sentido e cada nome que você dá a elas, na verdade, é como se fosse um processo mnemônico, no qual você associa alguma coisa Você já àquilo lembrar o que que você que está tem que fazer, praticando. né? Exatamente. Exatamente. Né? Porque você Exatamente. tem algumas técnicas que você, assim, você nem. Se você for ver bem, você até aplica no seu dia a dia para algumas coisas, mas é Com importante certeza. você catalogar para que você, na hora do teste, opa, nesse caso aqui eu vou aplicar regra X, nessa outra Uhum. a Uhum. Y. E em alguns casos, todas elas combinadas também, Todas que elas é o. combinadas. Olha aí. Isso aí, eu faço parte de um grupo de mentoria e aí eles falam assim: isso aí é sinal de faixa pretice. Olha o vocabulário do cara. Todas elas combinadas. Exatamente isso. Né? Tanto que é, não sei se você lembra da primeira aula ao vivo que eu fiz com a turma lá. Eu falo, ó, essa técnica é assim, 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 essa é assim, 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 expliquei cada uma. Eu falei, no final eu falei, existe uma coisa mais avançada, que é o empilhamento de técnicas. Você vai combinar mais de uma ao mesmo tempo
para atingir notas maiores. E aí agora você está vindo, voltando e falando. É exatamente isso. Sim, Muito que é bem. o, que é o ideal, né? Uhum. E como que você relaciona, ou se você acha que essas técnicas te deram mais confiança na hora de ir para o teste do speaking? Olha, porque, primeiro, o primeiro ponto é que, à medida que você vai assistindo às aulas do curso, você vai entendendo o processo. Isso é uma questão particular, igual eu te falei, eu não Uhum. sabia nem como é que era o teste. Então, fui conhecendo o teste e, ao mesmo tempo, me munindo de técnicas que são Uhum. informações que a gente coloca até como privilegiadas mesmo. Por quê? Sim. Porque a pessoa que vai lá, mesmo que ela tenha um nível excelente de inglês, ela lida com uma situação super estressante para ela, porque o Sim. teste realmente é muito estressante. E se ela Uhum. não tiver um guia, mesmo que ela tenha um ótimo nível, ela não consegue fazer de forma adequada. Então, à medida que eu ia verificando as técnicas, eu tomava mais conhecimento do processo. E isso Uhum. embutia em mim a confiança realmente necessária. Ah. Uhum. Porque não adianta, é como você atravessar um caminho, né, muito grande a pé e você usar um carro, né, para fazer isso. Então, Sim, 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 exatamente. você, Você você até se sente chega, muito né? mais confiante. Mas quanto tempo você vai levar para chegar lá, né? Essa que é a grande questão. Exatamente. Se você for a pé, você vai levar, você chega. Mas quanto tempo você vai demorar para chegar, né? Se for de carro, Exatamente. você Não, chega muito mais rápido. Tanto que você falou, 3 meses de preparação, né? exato. Isso é realmente Exatamente. impressionante, né? Guilherme, aguenta aí que as perguntas eu vou deixar mais para o final, vou acabar aqui com as que eu tenho. Tem umas que vocês já mandaram e aí eu volto fazendo as perguntas de vocês. Vocês podem ir mandando aqui se quiser, mas eu vou deixar mais para o final. Aí, ô Edgar, você estava falando aí a questão de que a gente às vezes acha que só saber o inglês vai adiantar na hora do teste. E aí eu queria te perguntar exatamente isso. O que você acha disso? Porque tem gente que fala assim, não, eu já sei inglês, dá para eu ir fazer o teste. Eu só acho que não precisa de especificidade na hora de fazer o teste, de técnica para fazer. Como que você enxerga isso? Olha, de forma alguma, eu posso afirmar de forma peremptória aqui. Se você não tiver um mínimo de técnica, um mínimo de conhecimento em relação ao que vai ser aplicado lá, qual que é o contexto do teste, como ele é aplicado, Aham. você pode até tirar uma nota razoável se você for muito bom no inglês, bom ao nível de você ser assim tranquilo, confiante e se você tiver previamente também um preparo para Sim. fazer um teste tão cansativo desse, você fica metade do seu dia fazendo. Então, Aham. não Aham. adianta, não, Sim. assim, Sim. mesmo você tem um nível ótimo de inglês, se você não tiver um contato com essa preparação, eu acho assim, você tem uma grande chance de se dar mal. E aí você, né, acaba que termina esse processo, aí vai acontecer igual aconteceu comigo na preparação, né? Você acha que está no nível bacana, vai lá, Quando faz você o vai ver, simulado, não exatamente, tá. aí vê que não era tudo aquilo, né? Exatamente, né? A questão é essa. A gente acha que o nível de inglês só vai salvar a gente. E, na verdade, é que não vai. É que não vai. Você vai ser salvo porque você tem um nível de inglês para fazer o teste, você conseguiu equilibrar esse nível em todas as suas habilidades, e aí você usa a técnica em cima daquele nível, Isso. né? A É gente pode até fazer exatamente um isso. comparativo, por exemplo. Hum. Vamos dizer que você vai fazer uma prova de proficiência em português. Vamos pegar uma situação assim Aham. totalmente absurda. Você, nativo de língua portuguesa, vai produzir um texto. E aí, é Aham. fácil você produzir um texto mesmo em português? Seguindo, Exatamente. seguindo a Os estrutura parâmetros do que. teste, né? Exatamente. Às Isso. vezes você não consegue nem tirar uma nota boa numa redação em português. Imagina você De fazer isso em português, de inglês. português. Exato. Cara, é exatamente isso aí que você falou, exatamente. Mesmo que fosse em português, a questão é atingir os parâmetros do teste. E, na verdade, o teste do IELTS, ele não está só testando o seu inglês, ele está testando se você sabe fazer o teste do IELTS. É Exato. diferente, né? É diferente. Exatamente. Então, isso é muito importante a gente perceber isso. Porque senão você fica naquele limbo, achando que, não, eu tenho que melhorar meu inglês, tenho que melhorar meu inglês, melhorar meu inglês. Mas você esquece de olhar para o teste. Peraí. Primeiro, o que é esse teste? Porque você falou que você chegou, você nem sabia como que era o teste. Uhum. Segundo, o que eu tenho que fazer em cada parte do teste? Terceiro, como que eu faço isso? Entende? Sem essa compreensão, simplesmente não vai. E é o que você falou. Se pegar um teste em português, se a gente não se preparar para o teste, a gente não passa. Tanto é que concurso público está aí a prova
cabal disso. Tem muito concurso no Brasil que você chega ali na segunda etapa, às vezes você tem na primeira. Tem o quê? Uma prova de redação. Exato. É para escrever em português. Mas a pessoa não passa. Por quê? Porque ela não atingiu os parâmetros da prova. Entende? Exato. É exatamente isso aí, cara. E aí a gente ainda tem a questão lá dos nativos, né? Se você pega um nativo e coloca ele para fazer o teste do IELTS, a média do cara é 6,5. E ele é nativo. A gente vai falar, não, ele não sabe inglês. Claro que não, o cara é nativo. Ele não sabe fazer o teste do IELTS. Né? É a grande sacada. Muito bem, muito bem. Tem uma pergunta aqui que eu sempre gosto de fazer ela para os faixas pretas, tá? E essa pergunta é o seguinte. Diga, você hoje, como um faixa preta, tendo atingido aí 7,5 lá no Speak, o que para você hoje é claro que na época que você era lá um faixa branca você não conseguia perceber? O que hoje você olha para trás e fala assim, nossa, isso aqui é muito óbvio, mas na época você não conseguia perceber? Olha, em relação à preparação em si, vamos focar aí no Speak, né? Vamos colocar porque foi a maior nota. Eu acho assim que o que é essencial, o que é tão óbvio, já adiantando mesmo, assim, qual foi o fechamento disso, o que eu considero que tirei realmente uma nota excelente, é a confiança. Eu acho assim, é uma coisa que é óbvia, mas parece que é óbvio que você tem que ter confiança, mas à medida que você conhece as técnicas, que você é sincero nas suas respostas, assim, muito embora você não necessariamente tenha que falar a verdade, mas você tem que realmente entender aquele contexto que você está ali com o avaliador, de que você tem que manter uma conversa como se você estivesse conversando com um amigo seu. Claro, Exato. com devido respeito, você está em uma avaliação, mas você tem que entender que aquilo ali está num contexto real. Por mais que seja uma avaliação, você precisa entender que aquele contexto ali você está respondendo perguntas, você realmente tem que mostrar uma certa empatia, uma certa simpatia, na verdade, com o entrevistador. E eu acho que isso foi o diferencial, porque, assim, em muitos casos, até na minha vida mesmo, essa confiança realmente foi um ponto decisivo para que eu conseguisse conquistar qualquer coisa. Porque foi um divisor de águas, obviamente. Então, você tem um background, chega naquele ponto ali, não adianta mais você pensar, não, eu tenho que me esforçar mais aqui no último minuto. Não, você chegou naquele ponto, você tem que ser sincero contigo. Eu sei até aqui, então eu assumo que eu sei tudo isso aqui de inglês, eu assumo que eu entendi tudo isso aqui das técnicas. Agora é relaxar e ir lá e fazer. E assim, o meu pensamento ali, sinceramente, por mais que eu quisesse passar realmente, tirar uma nota boa em todas as avaliações ali, eu também estava sendo justo comigo, pensando assim, se não der, não deu, tem que ficar tranquilo, porque se eu ficar nervoso aqui, não vai rolar nada. Então, Porque assim, você já viu isso lá no simulado, né? Exato. E é daí a importância de fazer o simulado também. Eu cheguei no ponto que, o que eu pude fazer para melhorar aquela skill ali, eu fiz. Então, eu vou chegar aqui nessa condição, olhar nesse caso, eu estou falando especificamente do speaking, né? Sim. Eu vou olhar olho no olho com o entrevistador, que no meu caso foi entrevistadora, né? Cara, isso aí é muito importante, hein? Olha assim, só. eu teria aqui 1 hora para te falar só desse ponto, porque de eu novo. me senti. Só para concluir. Pode falar. Assim, eu me senti tão confiante que eu saí de lá já sabendo que eu tinha tirado a nota excelente no speak, só pela forma como se deu o diálogo. Então, assim, você tem que meio aprender a ler qual que é o humor que tá até o seu entrevistador, trazer muito, isso eu acho bem bacana, porque trazer muito a conversa para o contexto que você tá também tranquilo para falar. Então, as perguntas foram, assim, foram excelentes. E foram perguntas que eu pude realmente pegar. Nossa, eu adoro falar sobre isso aqui. Adoro falar sobre essa pergunta. Que bom que você fez essa pergunta também. Talvez ela não fez as perguntas que eu quisesse, mas o meu grau de confiança era tamanho que me fez acreditar que todas as perguntas eram feitas perfeitamente para mim. Perfeito. Então, assim, cara, foi muito fluido, muito legal. Isso aí, cara, é de novo, faixa pretíssima, sinal de faixa preta. É a questão da sua postura na hora do teste. Sim. Tem gente, na hora que eu vou fazer simulado com a pessoa, no simulado a pessoa faz assim comigo. I like to read. Eu falo assim, cara,
Não, 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 apenas não. Por quê? Se você chega na frente do seu examinador com uma postura dessa, o que seu examinador vai deduzir? Pô, esse cara está inseguro. Se Sim, esse sim, cara sim. está inseguro, esse cara não está confortável com o inglês dele. Deve ser ruim. E Sim. aí ele Já vai. tira a nota dele logo Já ali te de deu sua cara. nota ali. Ah, Simon, isso não existe. Para com isso, gente. Que inocência que você quer. Seu examinador é uma pessoa. Óbvio que ele te julga com o olhar de uma pessoa. Agora, se você chega lá com uma postura confiante, não estou dizendo desafiadora, nós estamos dizendo aqui confiante. Não é pra você chegar lá no seu examinador, ficar encarando seu examinador assim, É. pelo amor que eu te peço. Eu estou falando uma postura confiante, olho no olho, ombros erguidos para trás, beleza. Você pode estar tremendo por dentro, mas você finja que você está confiante. Sim, sim. Finja que Isso é está confiante, importante. entende? E isso aí é sinal de faixa preta, cara. Isso aí é mais um ponto de E não outro deixar se detalhe, afetar. um outro detalhe, Sam, também que eu acho que é interessante, é que assim, eu cheguei a ver algumas entrevistas de outros candidatos Uhum. que são disponibilizados no YouTube. Às vezes você consegue ver Sim. algumas entrevistas. E eu observava a postura de quem tirava uma nota boa, de quem tirava uma nota ruim. E caía Uhum. exatamente nisso que você falou. A pessoa não só, obviamente, não tinha um domínio da língua, mas assim, ela ficava de uma forma, se portava de uma maneira bastante insegura. Ela deixa E para refletir, qualquer né? um, exato. Qualquer pessoa poderia ver o vídeo sem o áudio e ali já Uhum. notaria, não, aquele ali não vai Não tirar tirou nota nota boa. boa. Não tirou. Aham. Não Aham. precisaria nem ouvir o que ele estava falando, só a forma como ele se. Postura, né? Exatamente. Então, Cara, é isso. isso ajudou bastante. Fora que, assim, é igual eu falei, eu já tive situações em que tive que fazer apresentações e tal, e já estava acostumado também um pouco com isso, mas Uhum. eu procurei realmente pegar todo esse background aí e falar, olha, cheguei até esse ponto, é isso que eu sei, o que Uhum. importa aqui é tentar reproduzir o máximo a conversa real mesmo, sentir realmente interesse pelo que está sendo perguntado Uhum. e tratar assim no máximo possível a avaliadora ali como alguém que eu encontrasse na rua, que eu gostasse da E conversa começasse a conversar. e começasse a conversar. E assim, chegou Uhum. num nível tão interessante que a examinadora ria assim de forma mais contida, Uhum. mas ria de algumas Uhum. respostas assim no sentido de que olha que bacana. E isso é uma questão que é como se fosse retroalimentado. Você Sim. joga, você mostra Sim. simpatia, recebe ela de volta, e aí Uhum. você constrói realmente uma relação de uma conversa muito bacana. Você chega até a esquecer que você está falando até outro idioma, Sim. porque as Sim. palavras vêm, porque você está tranquilo, está numa conversa bacana, e aí tudo flui naturalmente. Por isso que quando Uhum. eu saí de lá, eu Uhum. sabia que, olha, tirei uma nota muito boa, saí rindo, né? Cumprimentei ela ao sair, assim, sem protocolo algum. Eu não queria Sim. nem saber se eu Sim. deveria fazer isso ou não, mas eu fiz, não, tchau, muito obrigado pela conversa, Aham. mostrando realmente que eu estava feliz com aquele contexto ali daquela conversa, Sim. Sim. de ter mostrado um pouco do que eu era, porque assim, as respostas que eu dei foram respostas verdadeiras. Uhum. Assim, você não necessariamente tem que falar a verdade, você tem que realmente mostrar que Sim. você está Sim. entendendo e responder, mas no meu caso, eu acho que isso ajudou bastante, porque eu falei realmente de aspectos da minha vida, fui realmente sincero, e eu acho que isso é um ponto importante. Quando você realmente fala a verdade a respeito de si mesmo, você se sente mais confiante, Sim. se Mais sente mais natural confiante. para falar. Uhum. E isso aí, cara, é realmente uma postura de faixa preta, né? E eu faço muito paralelo com jiu-jitsu. Você chega lá no tatame, você olha pro cara, você fala, olha ali, um faixa branca. É típico a postura. E aí você olha pro faixa preta, é o cara, ele não tá afobado, ele não tá desesperado, nada. Sim, sim. Mas isso, essa confiança, ele construiu como? Com as técnicas que o cara vem treinando a vida inteira. E aqui é a Exato. mesma coisa. Quanto mais você treina a aplicação das técnicas, mais confiante você vai ficar, E né? olha, eu vou te falar uma coisa, viu? E isso eu presenciei porque no momento lá que a gente estava reunido, né, com o pessoal que ia fazer o Aham. teste, Simon, sem brincadeira, tirando eu e mais outra pessoa, todo mundo estava num grau de nervosismo e assim, Faço ideia. eu acredito que tinha gente num nível melhor do que o meu, mas assim, muito nervoso mesmo, e eu tava assim, tranquilaço, sinceramente, Aham. procurando ficar quanto mais tranquilo melhor, tava assistindo TV lá, um período que a gente Uhum. fica lá antes de Sim. fazer,
Mas assim, eu observava assim, as pessoas nervosas e ficava assim, cara, essa pessoa aí tá com uma grande chance de se dar muito mal. Porque se Sim. você tá nesse nervosismo aí e nem começou o teste, meu amigo, você vai. Imagina na hora, né? Exatamente. Eu Então, costumo sempre falar assim, ó. Quando você sabe o que você tem que fazer no teste, já é difícil. Imagina sem saber, exato. né? Exatamente. Beleza. Ó, tem mais duas perguntas aqui para você e depois eu vou para as do pessoal aqui. Na sua opinião, o que você acha que seria o pior erro de uma pessoa que está começando a se preparar para o IELTS? Ou que já está na preparação para o IELTS? Olha, eu até meio que já, já introduzi isso, mas assim, é você se superestimar. Realmente achar que, olha, eu tenho um nível ótimo de inglês, eu falo fluentemente, Uhum, produzo conteúdo em inglês, essa prova vai ser tranquila para mim, embora leve esse tempo todo, mas eu acho que vai ser tranquilo para mim. Eu vou uhum, lá e vou arrebentar. E não fazer nem sequer um simulado, nem sequer um teste, né, que seja um mock uhum. teste de cada habilidade. É o pior erro que a pessoa pode cometer. Então, assim, eu sei que tem muita gente que pensa realmente isso, porque a gente tem diversos testes de proficiência, né? Então, o IELTS Uhum, não é o único. Então, a pessoa pode ou confundir com outros testes, uhum. porque eu coloco que o IELTS, apesar de eu não conhecer o TOEFL, por exemplo, mas eu acredito que o IELTS é aquele mais talvez o Ah, é mais bem mais difícil de complexo, todos sim. aí. É bem mais complexo, sim, Então, sim. assim, foi um erro, assim, eu não diria que eu cometi, né? Porque eu não cheguei a fazer o teste sem dominar as técnicas, mas Aham. eu superestimei e meio que subestimei o teste também. Não, é mais um teste de inglês, porque eu já tinha feito alguns outros, né? E eu achei que era na mesma toada, mas aí quando Aham. eu realmente tive contato com o curso e entendi ali quão grande, né? Quão grande o teste em si, quantas Uhum. etapas tem, o que que o teste realmente quer de você, que isso é importante, Sim. exatamente você saber o que que o teste quer de você. Às vezes não quer, na maioria dos casos, ele não quer o seu inglês, ele quer Exatamente. realmente saber se você sabe fazer a prova do IELTS lá. Exatamente. Exatamente. Ele vai te Ó. colocar no contexto de você realmente saber se virar com o inglês, e não só saber Uhum. inglês. Você tem que saber Uhum. se virar com ele, Verdade. né? Verdade. Minha outra pergunta para você, a última que eu vou te fazer antes de ver a pergunta do pessoal aqui, até para a gente não ficar muito longo aqui, é: que conselho você daria para um faixa branca, pessoa que vai começar a se preparar agora? Que conselho que você daria para essa pessoa? Vamos lá. Vamos colocar numa uma situação em que ela não tenha tanto tempo assim para se preparar, tá? Tá. Que foi até o meu caso. Você tem que fazer primeira etapa, você tem que fazer do inglês uma companhia diária. Você tem que ter o contato com o inglês diariamente. Então, o que que eu estou Uhum. falando? Ouvir algum podcast de inglês, assistir a um filme sem legenda, ler um livro, né? Ler conteúdo somente em Uhum. inglês. E, na medida do possível, você tem que conversar em inglês, nem que seja pelo menos 30 minutos no seu dia. Você tem que conseguir fazer isso, né? Para você isso eu falando para você tirar, assim, para você ter um nível bacana para você fazer o Uhum. teste, porque a questão de você conversar em inglês, a gente entende que é o mais difícil, mas a gente consegue se virar hoje na internet, né? A gente consegue fazer isso de alguma Sim. forma, mas é essencial que isso seja feito, porque, primeiro, nessa primeira etapa você tem que ter o contato com o inglês, você tem que realmente ter essa confiança de pelo menos produzir algum conteúdo, de falar alguma Uhum. coisa no inglês e se contextualizar com quem você está falando para colocar assim o mais natural possível dentro de uma conversa, que eu acho isso importante, porque Sim. uma coisa é você conversar para testar, para ver se você sabe determinado vocabulário, está entendendo ou não. Outra é você passar para um nível em que você está conversando com outra pessoa, mas não está mais preocupado se você está falando a palavra correta ou não. Até porque Uhum. isso aconteceu comigo, diversas palavras eu Sim. errava. Sim. E no meu caso, como eu era um professor, então assim, ele tinha liberdade de chegar e me corrigir. Isso é bastante interessante, assim, você Uhum. não pode ter esse medo de ser corrigido, isso vai acontecer, mas aí você Inevitável. levando aquele contexto de uma conversa natural é o ideal. Aí além Uhum. desse contato, que é a primeira etapa, o contato diário com o inglês, aí tem outra que é a preparação, que é algo óbvio, né? Porque você tem que realmente entender
como é que se dá o teste, você tem que realmente dominar as técnicas, você tem que, eu diria assim, entender o porquê que aquela técnica existe, porque Uhum. não basta só você olhar a técnica X, Y vai me dar tal habilidade, mas eu diria que você tem que ir além, você tem que entender por que que aquela técnica ali existe, Uhum. porque à medida que você vai fazendo o teste, você percebe que faz todo sentido, porque é aquilo que quer de você. E eu acho isso bastante interessante, porque à medida que você domina essas técnicas, isso te dá uma confiança muito grande Uhum. mesmo, ao ponto de você Uhum. pensar assim que tem uma arma na mão que as outras pessoas não têm. Então você se sente Uhum. assim, Olha poxa, só, hein? eu tenho um poder que os outros não têm. Isso aí Olha é só. isso que eu acho bacana. Né? E foi isso que eu Uhum. senti. Então, eu colocaria essas duas etapas. O contato diário com o inglês, isso aí é essencial, porque você tem que Uhum. preparar realmente. A prova é de inglês, então você tem que, de certa forma, entender. E a Sim. outra é a preparação. E essa preparação, assim, a minha foi em 3 meses, mas se você Uhum. tiver mais tempo para se preparar, cara, melhor ainda, porque aí Melhor você ainda. vai realmente aplicar, reaplicar e vai internalizar essas técnicas, de modo que você nem precisa lembrar o nome delas, você vai naturalmente aplicar essas Naturalmente. técnicas. Cara, é outra coisa que você falou que todos os faixas pretas que eu entrevistei falaram a mesma coisa. Eles praticaram tanto as técnicas que elas ficaram naturais para eles. E eles acabam Uhum. usando até para falar no dia a dia. Porque elas te dão uma estrutura de resposta, né? Você vai responder de Exatamente. uma forma mais estruturada, seja na hora do teste, seja no seu dia a dia. Muito bem. Exato. E só um último detalhe, né? Pode falar. Nesse processo de realmente aprender e praticar as técnicas, Uhum. eu já começava a praticar até assim, de uma forma até inconsciente, porque às vezes eu ouvia um podcast e estava lá aplicando a técnica. Eu estava Aham. produzindo um texto, até em português mesmo, e eu já estava aplicando a técnica ali. Aham. Então Aham. é o nível ideal de realmente você Perfeito, internalizar perfeito. aquilo ali. Já vai ficando natural, né? No seu dia a dia. Perfeito. Ó, tem as perguntas aqui, vou deixar você responder, ó. Voltei lá atrás, tá? Vou fazendo aqui para você. Ó, Guilherme, para quem está começando os estudos, você indicaria quantos simulados ou primeiro ficar fera em tudo e depois fazer simulado? Qual que é a sua visão aí de faixa preta? Olha, é uma ótima pergunta. Eu diria assim, primeiro você vai fazer o seu primeiro simulado para você ver, entender em qual nível que você está, né? Uhum. E nesse primeiro simulado que você faz, dependendo da nota que você tiver, se você tiver uma nota boa, obviamente você vai espaçar mais esses simulados, porque você vai estar mais tranquilo. Agora, se você tiver uma nota ruim, eu diria assim que um simulado por semana seria o ideal, mas a gente também tem que entender que, dependendo do simulado que você for pagar, você tem que ter condições de pagar também, que não é tão barato. Mas Uhum. eu diria que o ideal é fazer um por semana, mas obviamente não é só fazer o simulado, você Sim, tem que fazer, sim. entender. Eu acho que você tem que fazer uma autoanálise realmente. Olha, eu tenho deficiência nessa skill aqui, então eu vou trabalhar ela. E aí na Uhum. outra você vê realmente se fez sentido o que você fez, estudou e se aquela forma de você realmente praticar, aprender não deu certo, você muda a rota e tenta Uhum. outra forma. Porque isso é importante falar também, que cada um tem uma forma de aprender. Então, assim, o que é aplicado para mim não necessariamente vai servir para todo mundo. Eu sou, Sim. assim, eu sou muito, eu consigo aprender muito escrevendo as coisas, né, anotando. Tem gente que é mais visual, né? Uhum. Então, você tem que realmente entender como é que você aprende, né? Você tem que aprender A esse aprender. processo. Aprender a Aham. aprender. Você Exato. pode estar no estágio no estágio que você nem sabe como aprender determinado conteúdo, e isso eu não estou falando só de inglês, não estou falando só de técnica. Uhum. Aí você tem que passar por um estágio em que, opa, eu sei a melhor forma de eu aprender. Às vezes é de dia, às vezes é à noite. Então, a gente começa a entender que é um processo muito maior. Sim, Né? Você tem que sim. primeiro aprender qual que é a melhor hora do dia para você aprender. Segundo, qual que é um aspecto do aprendizado que melhor se adequa a você, se você é mais visual, se você é mais auditivo. E aí, Uhum. dentro de tudo isso, tem uma ciência por trás, mas assim, Isso, é eu o que eu estou ia falar. tentando resumir, né? Por mais Você que, tem que aprender isso. pro Guilherme, pros outros que estão assistindo ali, o que ele tá falando, por mais que cada pessoa tenha um jeito de aprender e de estudar, você ainda tem que fazer a base do que você tem que fazer. A Exato, maneira que você vai fazer, cada um tem a sua maneira, mas você vai ter que passar pelos passos fundamentais, né? Isso é exato. importante.
E aí Muito bem. é difícil quantificar, mas, por exemplo, no meu caso, eu fiz só um simulado real, mas eu fiz os mock Uhum. tests Os também, que são outros. Aham. interessantes, exato. Sim. Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Gente, que técnicas são essas? São as técnicas lá dentro do IMC. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta que tinha aqui que eu passei. Teve que usar máscara durante a entrevista? Não, não foi nessa. Não. Eu Acho que mantive um hoje em dia não está tendo distanciamento. mais assim. É. O Zé Mário, o examinador não considera o nível de nervosismo do candidato no momento do teste. Zé Mário, seguinte, acho que isso aqui você perguntou na hora que a gente estava falando que o examinador vai perceber a sua postura. O examinador, sim, percebe, ele sabe que aquilo é um momento de nervosismo na sua vida. Isso ele sabe, ele é treinado para julgar o seu inglês e não você. Ele não está julgando você, ele está julgando o seu inglês. Mas você estar em uma postura encolhida, uma postura reprimida, isso é um dos sinais que você não está tão confortável falando inglês ali na hora. E isso, instintivamente, manda um sinal do seu examinador para ele prestar muito mais atenção no que você está fazendo. Se o seu examinador fosse ali numa conversa bem leve, igual foi o caso aqui do Edgar, vai rindo e tal, se o examinador agora vai ficar passando um scanner em você, porque assim, peraí, esse cara tá inseguro com alguma coisa, deixa eu ver se eu consigo pegar o que que é, entende? Mas ele tá ali para julgar o seu nível de inglês, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Cheguei agora, alguém sabe qual foi o tema do speaking dele? Qual foi o tema da sua parte do speaking, você lembra? Eu me recordo que assim, ela fez algumas perguntas em relação à vida, né, à minha vida pessoal, mas ela perguntou sobre a cidade que eu vivia. Uhum, E aí eu me senti bastante confortável para dizer, porque né, eu moro em Brasília, então tem aspectos de arquitetura para falar. E o interessante é que eu já havia respondido essa pergunta num dos testes que eu já tinha feito antes. Então, ah, assim, no simulado. Por isso aí isso que é ajudou já. importante fazer simulado. Sim, Exatamente. exatamente. Mas é óbvio que eu não respondi da mesma forma, porque eu nem lembro. Claro, Mas claro. o fato de resgatar na memória, opa, eu já respondi isso aqui em algum lugar. Uhum. Já Já dá ajuda, mais né? Já tranquilidade. ajuda. Exato. Deixa eu ver outra aqui. Quantos testes você fez? Ele fez um. Ele fez um. Na primeira vez ele já foi Isso. lá e tirou essa nota. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. O Elton, eu uso o próprio curso do Simon para treinar o listening. Primeiro assisto as aulas com legenda, depois sem, e achar um assunto que gosto e usar no YouTube para treinar. Aí, ó, muito bem. Tá fazendo certíssimo. Tá de parabéns. Muito bem, deixa eu ver. Acho que não tem mais perguntas do pessoal. Edgar, você quer deixar algum recado pro pessoal antes da gente finalizar? Alguma coisa que você queira dizer ainda que não disse? Olha, tem muita coisa para falar, mas resumidamente, o contato que eu tive assim com o curso do Simon foi assim excelente no sentido de realmente ver que tem uma metodologia para o que você vai fazer. Então você tem que realmente considerar isso como algo que realmente vai te ajudar, não só no teste de proficiência, mas em qualquer coisa na sua vida. Para tudo tem uma metodologia. Então, por mais que você tenha conhecimento sobre alguma coisa, você tem que pegar e entender um processo, seja para você fazer uma prova de concurso, qualquer coisa, você Uhum, tem um método e você realmente aplicando esse método, claro, a insistência, a prática ali constante naquele método, você com certeza vai chegar ali onde você quer. E eu vou uhum, colocar mais uma vez o aspecto da confiança. Né? Eu já disse que, assim, na minha vida, em particular, a confiança fez com que muitas portas se abrissem para mim. Né? Então, não basta, às vezes, você ser confiante, mas você tem que parecer ser confiante. Você é o que você, pelo menos, finge ser. Não adianta, você pode uhum, estar nervoso da forma que for, uhum, mas você levar ali a coisa de uma forma mais leve e demonstrar confiança, isso nunca deu errado para mim, nunca. E a confiança, ela passa por dois pontos. Primeiro, você pode ou ser confiante ou fingir ser, isso é um aspecto pessoal, né, de como você uhum, se comporta. E o outro é você aumentar essa confiança com base em algo que você está aprendendo. Então, as técnicas que você aprende ali no curso vão trazer uma confiança adicional. E aí, meu amigo, você juntando essas duas questões, você vai ser imbatível e vai conseguir superar realmente qualquer coisa. Né? Só um detalhe, né? uhum, Eu não sei quem falou aí agora há pouco, que assistia aos seus cursos com a legenda depois. Então, aham, assim, dependendo do nível, no meu caso, por exemplo,
eu fiz questão de ver tudo em inglês. Eu nem sei, Uhum. eu tirei legenda lá. O máximo que eu fazia é colocar a legenda em inglês, que é interessante também Entendi. colocar. Mas assim, é um ponto que você fala também no início, ó, o ideal é você ouvir tudo isso aqui em inglês. Porque se você vai fazer um teste de Você já vai proficiência em inglês, desenvolvendo ali, né? Exato. né? O teste é em Você, inglês, né? O é teste é em inglês, inadmissível que você né? ouça em português. Então, assim, você Sim, está perdendo mais uma oportunidade de aprender ele também. E aí entra dentro do ponto que eu falei também da sua preparação. Quanto maior o contato que você tiver, melhor. E você tem que uhum, se forçar realmente, por mais que aquilo ali pareça difícil, você tem que moldar o seu cérebro, você tem que acostumar ele. Olha, é difícil, mas vai em frente. Você vai construir ali novas conexões neurais, seu cérebro vai entender que, sim, olha, eu não tenho sim. para onde fugir, eu tenho que aprender isso aqui. E aí, meu amigo, você entra no estágio que ninguém te para mais também. Aí depois você aprendeu a Exatamente. aprender, você vai embora. Perfeito. Edgar, queria te agradecer por ter aceitado participar hoje aqui com a gente. Tenho certeza que a sua participação aqui vai ajudar e inspirar muitas pessoas na preparação para o teste do IELTS. Foi um prazer conversar com você hoje, viu? Prazer foi todo meu. Estamos sempre aí, né? Foi um prazer falar com vocês, com todos aí, passar um pouco dessa minha experiência. Espero que seja realmente valiosa e que ajude Foi sim, alguém aí nesse teste. Vou ficar muito feliz se foi alguém sim. chegar lá e se surpreender. Olha, eu consigo, né? Muito bem, muito bem. Um abraço para você, viu? No mais, Até para todo mais, mundo que está Fábio. assistindo, até a próxima live. Até mais. Tchau, Até tchau. mais a todos. Tchau, tchau. Boa noite.